Irmãos, para a nossa meditação, vamos abrir no profeta Ageu. É um texto que eu acho importante meditarmos no dia que teremos a Assembleia Ordinária. Ageu capítulo 1. Do versículo 1, Ageu 1, 1. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitares vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa dela, me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso o céu sobre vós que tem o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Amém. Oremos. Fala conosco, ó Deus. Desperta o teu povo, exatamente como o Senhor fez nos dias do profeta. Toca, Senhor, o nosso espírito. Dispõe o nosso coração para o Senhor. Dispõe o nosso coração para a obra. Dispõe o nosso coração para a causa do teu reino. Faça isso, Deus. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é a prioridade da nossa vida? Deus? O reino de Deus? Algumas tentações, irmãos, não são necessariamente pecaminosas em si mesmas. O fato de alguém dizer o seguinte: eu não tenho tempo para Deus, já é uma derrota espiritual completa.
não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para buscar a Deus. Sabemos que nós administramos o nosso tempo, em primeiro lugar. Em segundo, irmãos, então eu tenho tempo para quê? Se não tenho tempo para Deus. Os nossos dias, irmãos, são muito apressados, agitados. Estamos assim acumulados de coisas para fazer, para responder, para falar. E as prioridades podem se inverter, como foi o caso aqui. E eles diziam o seguinte: não veio ainda o tempo. Quem disse isso? O livro do profeta Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias falam daquele mesmo tempo, daquele período ali de reconstrução, não só dos muros, mas da nação como um todo. E diz o livro de Esdras que o povo parou a construção. E isso é muito comum. Ter uma certa empolgação no começo, mas com as lutas, as dificuldades, às vezes nós vamos parando, porque vamos perdendo a força. E diz o texto então de Esdras: o povo parou a construção porque as gentes da terra desanimaram o povo de Judá. É quando a palavra do homem tem mais influência na vida do povo de Deus do que a palavra de Deus. Eu estava servindo a Deus, mas aquela pessoa me desanimou tanto que eu parei. Então aquela pessoa tem mais influência, tem mais poder sobre a minha vida do que o próprio Deus. O texto aqui traz uma data, primeiro dia do mês Elul, marcado pela lua nova. Diz o Salmo 81, Isaías 1, era um dia de adoração. E Deus fala no contexto de adoração. E nesse sexto mês, era um período mais ou menos ali agosto, setembro, o povo colhia uvas, figos, romãs, e apresentavam as primícias destes frutos para Deus. Mas não tinha nada para ser apresentado. Cadê os frutos? Cadê a bênção do Senhor? O que aconteceu? Ou o que está acontecendo? Sabe qual é o problema do povo aqui? Desculpas demais, trabalho de menos. Desculpas demais, pouco de Deus. Envolvimento com as próprias coisas e a obra do Senhor parada, estacionada, servindo de zombaria para os inimigos. Não diga que não é o tempo quando for o tempo. Irmãos, por vezes nós falamos o seguinte: quando eu crescer, eu vou ser um servo de Deus. Quando eu entrar na faculdade, eu vou ser um servo de Deus. Não, agora quando eu terminar a faculdade, depois que eu casar, depois que eu criar os meus filhos, e assim vai indo, e indo, e por vezes a vida está passando, e a vida passou, e a pessoa não tem uma história de dedicação e serviço a Deus. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Poderíamos, irmãos, aplicar hoje, dizendo o seguinte: não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser aberta, que é a mesma coisa. Como pode isso, gente? Como pode a obra simplesmente paralisar? Não acontecer. O povo de Deus não se reunir para adorar. O que está acontecendo?
Então o povo dizia, não veio ainda o tempo, mas o que diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, que é um título para Deus, aparece só neste livro pequeno, 14 vezes. Porque o povo, Israel sempre foi muito pequeno, isso que é chamado de vermezinho, é por causa do tamanho, né? Uma desqualificação do povo de Israel que Deus amava. Mas é porque é pequeno, é minúsculo, é nada diante do Egito, da Babilônia, da Síria. Então quando eu falo Senhor dos Exércitos, é o Senhor que controla todos os poderes, toda a autoridade Ele tem no céu, na terra, e pode proteger o seu povo. A liderança é exortada em primeiro lugar, veio a palavra do Senhor a Zorobabel e a Josué. Porque muito do povo, irmãos, é reflexo da liderança que tem. Então Deus sempre fala primeiro com o profeta, ou com o sacerdote, ou com o governador. Porque muito do que eles definem, do que eles fazem, vai refletir no povo. Mas do versículo 4 em diante, fica claro que aquela palavra que era dirigida especialmente para a liderança, é para todo o povo também, porque o povo responde a palavra de Deus. Não diga então que não é o tempo quando for o tempo. O dia da salvação é hoje, diz a Bíblia, lá em Hebreus. Fazendo uma referência ao Salmo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É hoje. O dia de se entregar para Deus, o dia de voltar para Deus, o dia de se entregar à obra de Deus é hoje. É agora. Compare a sua dedicação à obra de Deus com as coisas desta vida também. Paineladas, aqui não é cheio de panelas, irmãos. Painéis. São painéis. Versículo 4. A casa é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. Imagine isso. Casa de Deus lá, parada, largada, abandonada, em ruínas, motivo de vergonha para o povo, uma desonra para o nome do Senhor. Então, visualize essa cena. A casa do Senhor daquele jeito. Mas aí você olhava para a casa do povo, muito bem trabalhada, elaborada, ou seja, teve uma grande dedicação ali. Na casa do povo, nós vimos painéis, edificações, construções elaboradas, e a casa do Senhor ali em ruínas, desmoronada. Qual é a minha dedicação às coisas desta vida e à obra de Deus? O texto não está dizendo, irmãos, que você não pode dedicar a sua casa, você não pode ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego. O texto não está dizendo isso. O texto está falando de um povo que se dedicou somente, exclusivamente à sua própria casa, agora já tão embelezada, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. João diz, como alguém que tem recurso pode olhar no irmão precisando, o irmão com necessidade, e fechar o coração. Como pode nessa pessoa permanecer ou ter ali no coração o amor de Deus? Vivemos para nós mesmos ou para o reino de Deus, irmãos? Quem é o Senhor da nossa vida? Então vamos parar com desculpas, não veio o tempo. Olha para a sua vida. Pese a dedicação que você dá às redes sociais, é a dedicação que você dá à palavra de Deus. Pese a empolgação que tem com as coisas desta vida, passageiras, terrenas, e as coisas de Deus.
Pese o tempo que passa na igreja com o tempo que passa com outras coisas. Davi dizia: a tua palavra, Senhor, para mim, eu estimo mais do que muito ouro depurado. Observe o fruto do seu trabalho. A Bíblia diz: considerai o vosso passado. O passado aqui não é o remoto, é o recente. Está dizendo: olha lá para a história do deserto, mas olha aí para a sua vida. Porque a palavra passado aqui às vezes pode ser traduzida por caminho no hebraico. Ou seja, olha para o passado, olha o que está acontecendo. Essa é a ideia. Semeado muito e recolhido pouco. Come, não se farta. Bebe, não fica saciado. Veste, não se aquece. Recebe um salário, mas põe num saco como se tivesse furado. Não rende, não dá. O que está acontecendo? Por que está assim? Aí se busca às vezes explicações somente ou exclusivamente políticas, econômicas, sociais. E Deus está dizendo para olhar, pelo menos nesse momento aqui, especialmente espiritualmente. Semeado muito, recolhido pouco. Uma insatisfação, uma ansiedade, e come, e bebe, e se veste, mas não fica satisfeito. Sabe o que está faltando? Está faltando Deus. Não há comida, irmãos, que possa satisfazer o coração. Nem bebida, nem roupa, nem nada, senão Deus. Porque quando o povo se esqueceu da casa do Senhor, isso equivale a dizer o seguinte: o povo se esqueceu do Senhor. Deus dá uma direção clara para o povo. Ele diz novamente: considerai o vosso passado. Nós devemos fazer isso, irmãos, parar e olhar para a nossa vida, os nossos caminhos, porque as coisas estão como estão, porque eu estou como estou. Mas se coloque em oração na presença de Deus, leia a Bíblia para encontrar a resposta. Deus diz: esperastes o muito, e esse veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por que, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Para a casa de Deus ainda não veio tempo, mas para a minha própria casa, aí eu corro, aí eu tenho pressa, aí eu consigo, aí eu priorizo. Por isso, diz Deus, versículo 10, os céus sobre vós detêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Irmãos, quem controla as estações? É Deus. Quem detém as chuvas? Quem permite o caos? É Deus. E a culpa, em primeiro lugar, deste caos é o seguinte: a casa do Senhor foi abandonada, a adoração foi colocada em segundo lugar. Quando Deus não tem o primeiro lugar da nossa vida, irmãos, não adianta querer consertar a vida, não adianta se esforçar, não adianta lutar. Conserte isso. Primeiro lugar, Deus. Dizendo o seguinte: Deus, agora o meu coração é teu, a minha vida é tua, eu me rendo ao senhorio, ao domínio do Senhor Jesus Cristo. Agora Ele é meu Senhor, meu Salvador, para sempre. Eu fiz isto, diz o Senhor. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre
todo o trabalho das mãos. E diante disso, diz o versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus dá uma direção clara para o povo. Vocês estão passando dificuldade, vocês não têm prosperidade, e Deus está dizendo: eu fiz isso, eu sou o autor desta esterilidade da terra. Vocês querem ver dias melhores? Subam para o monte, tragam madeira e edifiquem a casa. Não é para tirar da casa de Deus, é para dar na casa de Deus. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Nós, quando a aquisição do imóvel aqui ao lado estava em andamento, eu disse para Deus: Senhor, se não for para a tua glória, impeça. Impeça. Não aconteça de alguma forma, o Senhor tem todo o poder, impeça. Que seja somente para a glória do Senhor e para o bem do povo de Deus. Dela me agradarei, diz Deus. Ou seja, trazendo prazer e alegria ao coração de Deus. E Deus dá aqui um caminho, olha só: suba ao monte, traga madeira e edifique a casa. Deus está dizendo: povo, vamos trabalhar, vamos carregar madeira, vamos edificar a casa. Vocês voltaram para isso. Saíram da Babilônia para quê? Para edificar casa. Casa eles tinham lá. O que eles não tinham lá era o templo. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Observe então o fruto do seu trabalho. Irmãos, se nós abandonarmos a obra de Deus, o trabalho de Deus, por problemas vários, o nosso coração estará insatisfeito, porque nós fomos criados por Deus para trabalharmos para Ele. Nós precisamos trabalhar, encontrar alguma coisa, uma atividade. Eu não estou falando somente de uma atividade de reunião ou uma programação. Eu estou falando desse envolvimento com a obra, essa participação. Reunião de oração. A igreja tinha que ter programações, mais programações, etc. Nós temos. Reunião de oração é a principal. Temos estudo bíblico, podemos ter outras, mas as principais são estas, porque nós somos igreja. Nós estamos aqui para orar e estudar a palavra. Eu estou falando desse envolvimento com a obra, de ser povo de Deus, e neste caso aqui o templo estava em ruínas, de edificar o templo da adoração. Deus faz uma análise da satisfação dos homens. Deus dá uma direção clara para o povo. Deus explica a ausência da prosperidade na terra. E Deus identifica Ele mesmo como o autor da esterilidade. Seca. Seca, seca e seca. Não produzia, não tinha rendimento. O que está acontecendo aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, a comida, as vestes, as coisas que nós precisamos, diz Jesus, vos serão acrescentadas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E, por último, vamos parar de dizer que não é o tempo quando Deus está mostrando que é o tempo, irmãos. Vamos observar também a nossa própria vida diante de Deus. E, por último, vamos ouvir a palavra de Deus. Ouça a pregação da palavra de Deus. Você quer priorizar Deus na sua vida? Pare de arrumar desculpas.
Observe o fruto do seu trabalho, a sua própria vida, como está. Faça um balanço, por assim dizer. Terceiro, ouça a pregação da palavra. Ouça Deus. Irmãos, o mundo diz: ouça a voz do seu coração. Essa voz, sabe de quem é? Do diabo. Tem um monte de música aí secular dizendo isso: ouça a voz do seu coração. Faça o que te deixa feliz. A Bíblia vai em outro caminho completamente diferente. Nos fala: negue-se a si mesmo, renuncie os seus direitos e ouça a voz de Deus, dobrando isso aqui que é difícil de dobrar e é impossível humanamente falando. Povo de dura cerviz, vamos ouvir, irmãos, a voz de Deus, porque o fruto da pregação é a resposta do povo. Olha aí, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Zorobabel, Josué, todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, não a voz do homem, que nós não queremos atender. A voz do homem nós não queremos ouvir. Nós atendemos o chamado do Senhor. Por isso que é pregação. É Deus falando. Não é uma ideia humana. Não é o homem. É Deus falando com o seu povo. Aí sim, o povo atende. Não é uma ideia humana. Não é uma invenção humana. Não é uma obra humana. A obra de Deus, ela não pode parar, ela não vai parar. O povo atendeu o que, irmãos? A voz do Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falando aqui ao meu coração. Mas, irmãos, Deus falando, vamos atender. Que haja uma resposta. Há uma direção de Deus até nós, que haja também uma resposta, a nossa direção a Deus. Pregação bíblica traz temor do Senhor. Diz aí, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. O povo temeu diante do Senhor. Veja, irmãos, o que conserta a nossa vida é a palavra. O povo estava aí procurando as suas próprias coisas. E se há uma tendência moderna, é o egoísmo. Viver para si. Viver para ser feliz. Pensar nos próprios interesses. Há uma mentalidade, irmãos, de colocar o eu em primeiro lugar, terrível nos nossos dias. Terrível. E o que pode corrigir isso é uma palavra em cima da palavra do mundo, uma palavra em cima da palavra do nosso coração, a palavra de Deus. Deus foi ao encontro do seu povo, Deus falou com o seu povo, o povo ouviu a voz do Senhor. É Deus que está falando comigo. O povo atendeu, o povo temeu diante do Senhor. Ou seja, reverência, adoração, consciência da glória de Deus. Quando o povo atende, quando o povo coloca Deus em primeiro lugar, quando o povo respeita a obra do Senhor, participa da obra do Senhor, participa do povo do Senhor, quando o povo teme o Senhor, quando o povo adora, o que Deus derrama? Aí sim vem a bênção. Versículo 13. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Agora ele fala isso. Eu sou convosco. Os profetas eles falavam: aí o Senhor será convosco, como vocês estão falando. A maior bênção da Bíblia é essa: eu sou convosco. Não fruto da terra,
a maior bênção. A maior bênção, a presença de Deus. Eu sou convosco. E aí a bênção do Senhor é tocar o coração do povo. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o espírito de Josué, o espírito do resto de todo o povo. Irmãos, não adianta ter motivação humana, não adianta ter assim um entusiasmo humano, carnal, projeto humano. Nós precisamos orar para que Deus toque o coração do povo. Quem alcança o coração é Deus. Veja, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Se nós soubéssemos melhor, irmãos, tivéssemos mais experiência do que é a oração. Não há limite, não há uma barreira, não há um ponto em que a oração pare ali. A oração alcança o Espírito, porque o Senhor alcança o Espírito. Veja, Zorobabel, Josué, todo o povo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O fruto da resposta à pregação no começo do trabalho. Deus nos criou, irmãos, para trabalhar. Deus nos criou para contribuirmos. Veja, temor do Senhor, presença do Senhor. Agora então, disposição para o trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A melhor resposta, irmãos, à pregação, primeiro é o temor do Senhor. Quando Deus enche aquele coração e a pessoa fica dominada pela glória de Deus e ela adora a Deus. Segundo, essa presença consoladora, abençoada, eu sou convosco, o Senhor está comigo agora. Mas terceiro também, irmãos, igualmente importante, o trabalho. O Senhor está comigo, mas eu não quero fazer coisa alguma por Ele ou para Ele. Como pode ser isso? As imagens do cristão no Novo Testamento, imagens, estou falando assim de metáforas, sempre envolvem atividade. É um corredor, é um atleta, é um semeador, é alguém que está sempre em atividade. Vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Nós somos mais Marta ou Maria, meus irmãos. Marta estava inquieta, agitada com as ocupações da casa. Jesus não condena o trabalho, pelo contrário, a Bíblia dignifica o trabalho. Mas naquele momento, Jesus estava de passagem. E ela perdeu aquela oportunidade, estava perdendo aquela oportunidade. Tanto Jesus disse: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só, uma porção só é importante, e é exatamente essa que Maria escolheu: ficar aos pés do Senhor. Jesus encontrou aquela plena satisfação da sua alma em fazer a vontade do Pai. A satisfação em cumprir a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Considerai o vosso passado. Que Deus tem o primeiro lugar na nossa vida. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos pedir perdão para Deus. Vamos pedir para o Senhor corrigir a nossa vida. Deus da glória, Deus santo. Que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração. E amar o próximo como a nós mesmos. Pai, que o Senhor nos leve a uma reflexão mais profunda da nossa própria vida.
Livra-nos, Senhor, de nesta vida corrermos tanto para nada. Como Salomão, em Eclesiastes, olhou todo o seu jardim, o palácio, tudo aquilo que ele construiu, edificou, buscou, e ele estava ali sem Deus. Que vale, Senhor, qualquer coisa que o Senhor não estiver presente? Se aquilo não for acompanhado da bênção do Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tocou o coração do povo. Toca, Senhor, o nosso coração. Desperta, Senhor, o nosso espírito. Coloca, Senhor, na nossa alma esse temor do Senhor. Esse profundo respeito por Ti. Essa reverência, essa obediência, consagração, consciência da Tua majestade, da Tua glória. Ó Deus, como é bom ouvir o Senhor dizer: eu sou convosco, diz o Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, nada fará sentido. Seja conosco, Pai, em cada passo, cada pensamento, cada decisão. Que a Tua bênção nos acompanhe. Que o Senhor dirija, Pai, a nossa vida. Ó Deus, que possamos imitar o Teu Filho Jesus, que teve uma vida de total consagração. Que nós possamos buscar isso, Senhor. Que sejamos imitadores de Cristo. Ó Deus, a vida hoje é tão agitada, tão tumultuada, que o nosso coração encontre lugar para descanso no Senhor. Que o nosso coração encontre lugar para buscar a Tua presença. Edifica, ó Pai, o nosso coração em Cristo. E, ó Deus, continua, Senhor, a edificar a Tua casa, a Tua igreja, o Teu rebanho. Que estejamos completamente envolvidos com a obra do Senhor. Que não sejamos como aquele homem que põe a mão no arado e olha para trás, para o prejuízo da sua própria vida. Permita-nos, ó Pai, morrermos por Cristo, vivermos ou morrermos por Ele. E, ó Deus, que esta obra aqui, desta igreja, possa crescer, avançar, frutificar para a glória do Teu nome, para o avanço do Teu reino, para a conversão dos pecadores, para uma nova aliança com o Senhor, daqueles que se encontram afastados da Tua presença. Levanta profetas segundo o Teu coração, Senhor. Não falsos profetas, mas profetas verdadeiros, homens de Deus. E levanta, Senhor, mulheres de Deus que se coloquem na presença do Senhor dia e noite em oração. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Cura, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.